Olá, amigos, muito boa noite. Segunda-feira, hoje é dia 3 de dezembro, são 18 horas e 45 minutos e nós estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária com Mauro Negruni. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Ó, a Valéria Silva, para variar, já entrou com a gente aí. Que coisa boa. Deixa eu só botar aqui meu. Eu esqueci de botar meu celular no silencioso. Isso sempre é um problema, tá, gente? Então, deixa eu botar aqui no modo avião, porque senão nos complica barbaramente, que é capaz de tocar aí logo em seguida. Como vai, Valéria? Tudo bem? Sempre pontualíssima a nossa querida amiga Valéria, que recebeu o nosso mimo, recebeu o nosso presente, enviamos para ela. Para quem não viu ainda, está nas redes aí, está no Instagram, está no Facebook. Oi, Anderson, tudo bem? O nosso livro de compliance tributário. Tá? Então, a Valéria, pela sua pontualidade, pela sua assiduidade, nós mandamos um presente para ela, um brinde para ela. Tá? Ô, Valéria, nós que agradecemos toda essa tua presença aqui com a gente. Tá lendo? Ótimo. Muito bem. Depois tu manda um feedback para a gente, tanto não só do meu capítulo, mas também, se quiser mandar para mim ou quiser mandar diretamente para os outros autores, porque é sempre bem-vinda a opinião dos nossos leitores para a gente poder aprimorar, para a gente poder melhorar. Tá? A Alexandre está aí com a gente, o Cristiano BN também está aqui, hoje está chegando mais cedinho, beleza? Nós vamos falar hoje, meus amigos, já na reta final, para quem está entrando com o Bloco K para 2019, né, para janeiro de 2019. Então, na competência janeiro de 2019, para entrega em fevereiro de 2019. Portanto, estamos aí a pouco mais de 2 meses da entrega, da primeira entrega do Bloco K completo para algumas empresas. Né? A gente já vem hoje as empresas que faturam acima de 300 milhões e que faturam acima de 78 milhões já estão na obrigatoriedade de mandar mensalmente o K200 e o K280, ou seja, estão mandando o livro de inventário, a posição de inventário, não o livro de inventário propriamente, que esse é do bloco H, mas na FD, ICMS, PI, nós temos o bloco K, onde nós mandamos então o quantitativo do estoque. Eu já falei muitas vezes aqui para vocês, também na época que tinha a coluna em outro canal, a gente também já tinha comentado, né, que o bloco K, apesar de que alguns autores colocam como um bloco meramente quantitativo, eu discordo, muito humildemente discordo, porque a minha posição é de que se eu tenho o quantitativo do estoque, eu também tenho a valoração desse estoque. Se eu tenho essa valoração do meu estoque, eu tenho como bater a minha contabilidade contra o meu estoque. Eu, o fisco, as auditorias independentes, todos aqueles que trabalham no segmento de compliance podem checar se as movimentações do estoque estão ou não batendo com o financeiro da contabilidade, com os reportes financeiros da contabilidade. Muito bem. Quem mais entrou aqui com a gente? A Mauri Couto, o Juliandre também está com a gente, que beleza. Estou vendo que alguns nomes agora mais recentes têm se repetido, o que é sempre um prazer para todo mundo que está aqui junto nessa comunidade que a gente tem criado aqui nas segundas-feiras, às 18h45, sempre que possível, ao vivo, não é isso? Então, estamos juntos. O Cristiano está dizendo que é um excelente material, adquirir e recomendo. Deve estar falando, né, Cristiano, sobre o livro de compliance tributária e atualidades. Já fiz várias propagandas. Quem me procurar aí no Instagram, ou que me procurar no Facebook, ou no LinkedIn, que é uma rede profissional que cresce bastante, o número de pessoas que têm me pedido conexão tem crescido bastante. Então, também pode visualizar lá, inclusive tem um link para quem quiser comprar pela internet, que hoje é a forma mais tranquila de adquirir material para estudo, né? Pela internet dá para comprar
os livros, beleza? Bem, então vamos começar falando sobre bloco K. É um assunto polêmico, né? Eu já também falei aqui algumas vezes. Bloco K a gente tem que especificar, porque nós temos bloco K na EFD, na ECF, na contabilidade tributária, onde a gente tem o bloco K com saldos que são importados, são gerados pelo próprio programa validador, são importados do livro da contabilidade societária. Nós temos o bloco K na própria ECD, então nós temos o bloco K na ECD, na ECF e temos o bloco K na FD e CMS-PI. Tá? Então nós temos vários blocos chamados de bloco K, né, nos livros digitais. Bem, nós vamos tratar aqui basicamente, hoje nós vamos tratar aqui do bloco K, já fizemos uma outra época o bloco K, explicamos sobre todos eles e também falamos sobre o bloco K da ECF e da ECD também. Mas hoje nós vamos falar sobre o bloco K da FD e CMS-PI. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, uma canequinha dos meus amigos que me convidaram no ano passado, aliás, foi esse ano, que eu fui fazer uma palestra lá no ESA RH, um encontro de gestão sobre recursos humanos. E hoje, então, estou usando a caneca, já usei outro dia do Portal Contábeis. E temos algumas outras aqui. A gente eu ia fazer um spoiler aqui, mas vou deixar, então, alguns outros copos, algumas outras coisas. Quem quiser que eu faça um pequeno merchandising aqui, manda para cá que eu utilizo. Claro que eu vou ficar com a caneca, com o copo, mas já aproveito e já faço merchandising para vocês aí. Tá bom, meus amigos? Muito bem, vamos falar então de bloco K. Primeiro, vamos falar sobre a obrigatoriedade. Quem está obrigado a entregar bloco K a partir de janeiro de 2019 de forma completa? Bom, eu até fiz aqui um material para que não reste dúvidas, tá? Então, conforme está explicitado já hoje no ato legal, nós deveremos ter, vamos lá, deixa eu começar pela outra que é mais fácil, vamos começar pelo que é mais simples, tá? Hoje eu vocês viram, sem gravar, tô de boa, meu fim de semana foi um fim de semana fantástico, olha, fim de semana com estrelinhas, muito bacana mesmo meu fim de semana. Obrigado por quem estava torcendo para eu ter um bom fim de semana. Eu sempre torço para todo mundo ter sempre muita saúde e muitas alegrias. Olha só, então aqui, meus amigos, ó, estão vendo aqui, ó? Então eu tenho assim, ó, quem é que vai entrar primeiro? Todos do grupo 11. Essa divisão 11, tá? Fabricação de bebidas. E aí nós temos só duas divisões: fabricação de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Então, todos aqueles que o KNAI começa com 11 entram em janeiro de 2019. Então, todo mundo que começar com o KNAI 11 vai ter a obrigatoriedade de informação do bloco K de forma completa a partir de janeiro. Por que o governo pegou bebidas? Por isso que eu disse que eu ia começar pelo mais fácil. Porque o governo tirou o SISCOB, o Sistema de Controle de Bebidas. Lembram que o bloco K foi adiado de forma completa. Então, o que o governo federal está fazendo? O que a União está fazendo? Está reestabelecendo seu poder de controle sobre as bebidas. Porque como saiu o SICOB, que é aquela impressão que toda vez que roda um rótulo na linha de produção, ele escaneia o rótulo e vai contando o número de unidades produzidas, e o que ele faz? Ele vai contando, o auditor da Receita vai lá e faz o cheque da produção, contra a produção declarada, se comprou, o número pagou o IPI sobre as bebidas e tudo mais. Então, no caso de bebidas é muito simples, bem simples, tá? Começa com 11, beleza. Então, fabricação de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Gente, bebida é aquilo que se usa para beber, que não é produzido pela natureza. Então, isotônico é uma bebida? Sim, isotônico é uma bebida. Não alcoólica, mas é uma bebida. Gin é uma bebida? É uma bebida. Cachaça é uma bebida? É uma bebida. Ah, mas tem a cachaça artesanal e a não artesanal. Se o KNAI está dizendo
que é a classificação da atividade econômica, ela tá nesse segmento aqui do 11, eu tô obrigado a fazer, tá? Então, precisa ter esse determinado cuidado, porque a manifestação do CONFAZ, do Conselho Fazendário Nacional, né, do Conselho das Secretarias de Fazenda, eles não estabeleceram vinculação, obrigatoriedade com o IPI propriamente. Eles só colocaram que o CNAE define qual é o teu prazo de ingresso, porque todos vão ingressar, irão ingressar. Então, todos aqueles, começando pela indústria da transformação, do 10 ao 33, então do grupo aqui, ó, isso aqui tem um grupo, tá? Eu tô aqui virado para vocês, por isso que eu tô me enrolando aqui nesse negócio, tá? Então tem um grupo, ó, aqui, ó, 11. Esse grupo 11, ele começa no 10 e vai até o 33. Esse grupo é que diz qual é o tipo de indústria que eu estou. Se eu estou na indústria extrativista, que é o 10, se eu estou enfim, assim por diante, tá? Então, esse é o primeiro caso, que é o de bebidas. Entra em janeiro de 2019 de forma completa. Então, eu vou ter que ter as ordens de produção? Sim. Mas eu produzo bebidas, mas eu também produzo alimentos, e alimentos não está. Mas tu tem o KNAE, né? Então, meu amigo, seja bem-vindo ao Bloco K. Ok? Então, são aquelas indústrias que têm produção de bebidas. Não se ela também tem produção de bebidas. Se é exclusivo, tem produção de bebidas, muito bem-vindo ao Bloco K. Depois, o outro para a eliminação do selo de IPI, o que a gente precisa? Fabricação de produtos do fumo, ou do tabaco, que eu acho que fica melhor, né? Do fumo é meio... mas do tabaco, porque o nome da planta é tabaco, né? Então a gente produz a partir do tabaco. Do tabaco se faz o fumo. Então, assim, se eu tenho processamento industrial do fumo, que é o 12.1, o grupo 12.1, esse está estabelecido por divisão 12. Então, todos da cadeia do fumo entrarão. Mas, Mauro, está dizendo ali embaixo, fabricação de produtos do fumo. Por isso, fabricação de produtos do fumo. Então, se eu faço cigarro, eu dou? Está. Se eu faço fumo em folha, está? Está. Porque um está no 12.1 e o outro está no 12.2. Então, se eu já estou fazendo uma produção a partir do fumo, eu estou no 12.2. Se eu estou processando industrialmente o fumo, então eu estou no 12.1. Mas eu não faço cigarro, eu faço fumo para cachimbo. Sim, tu faz fumo para cachimbo, ou seja, tu compra e faz um processamento industrial do fumo e gera um produto embalado que é um produto derivado do fumo. Portanto, bem-vindo ao Bloco K. Ok? Este é o critério. Mas além de fazer fumo, eu faço erva mate, eu faço arroz, eu faço outras coisas. Faz fumo? Faz. Tá no teu KNAE? Não tá no meu KNAE, mas devia estar. E isso também está lá no convênio. Mesmo que eu não declare, que eu não coloque, se eu realizar as operações tipificadas nesses KNAEs, eu também estou convidado a entrar no Bloco K. Vocês entenderam? O convidado, né? O convidado é um convite, entre aspas, né? Você está incluído no Bloco K, tá bom? A Inaldi entrou com a gente agora aqui, a Ana Eude Melo também está com a gente aí, ok? Então, falamos de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, do processamento do fumo ou do tabaco, tá? Então, o processamento do fumo propriamente e os derivados, os produtos fabricados a partir dele, ok? Muito bem. E aí, depois nós temos uma novidade, que não coloca toda a divisão, peraí que eu estou me enrolando aqui de novo, tá? Toda a divisão que seria a 29, fabricação de veículos automotores. Mas aí o convênio coloca
291, 292 e 293. Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários. Fabricação de caminhões e ônibus. Fabricação de cabines, carrocerias, reboques para veículos automotores. Mas deixou de fora fabricação de peças e acessórios para veículos automotores. Então, autopeças fica fora de janeiro, mas vai ter depois o seu prazo. E recondicionamento e recuperação de veículos para motores. Então, as indústrias que fazem retificação e recondicionamento de motores, de veículos automotores, essas também estão fora. Então, peças e veículo, esses estão fora. Tá? Então, tocou um alarme aqui, tá? Porque o telefone até está no modo avião, mas tocou um alarme. Eita, nós. Vamos embora. E aí, o que acontece? Então, neste caso, o ato legal, ele deixou de fora propositadamente 2 itens. As autopeças, fabricação de peças para automóveis e também os recondicionadores de motores. Tá? Então, neste caso, o que ele diz? Então, 29.1, 29.2 e 29.3 entram já em janeiro também. Tá? Então, são esses grupos que vão entrar. Bebidas. Aí alguém vai dizer assim, mas então, me perguntaram hoje até isso. Então, bebida láctea entra? Não, bebida láctea não entra. Por quê? Porque eu tenho um grupo propriamente, que é a de extração, e nele tem um que é só de laticínios, derivados de leite e tudo mais. Então, o leite in natura, iogurte, bebida láctea, esses outros derivados de leite, eles têm um KNAI próprio lá do grupo 10, se eu não estou enganado, que é da extração. Então, eu tenho divisões dentro do KNAI que tratam, inclusive, do reino animal, do tipo de indústria, na verdade, tá? Que trata dessa questão. Claro que no KNAI não tem só a indústria. Como é a classificação da atividade econômica, ele tem serviços, ele tem varejo, ele tem organismos internacionais, tem várias classificações da atividade que as empresas realizam, das organizações e das empresas realizam no país. Tá? Só que assim, o foco do bloco K está onde? Está nas indústrias, do 10 ao 33. Tá? Inclusive, eu estou dizendo, a indústria láctea, ela não entra em janeiro, mas ela tem calendário também para poder entrar. Todo, de 10 a 33, tudo vai entrar até 2022, se eu não estou enganado. Tá bem? Então, as demais, tem um que diz assim, as demais todas vão entrar na data X. E aí, ali, acabou. Ali não tem faturamento, não tem mais nada. Tá? Entendido? Então, assim, primeira coisa, quem entra? Olha o nosso amigo Guilherme Coelho. Como é que vamos, Guilherme? Tudo bem? Gostou de sortearmos o teu e-book? Gostou da promoção? O pessoal achou bacana aí, viu? Eu vi alguns comentários, alguns me mandaram mensagens privadas pelo Facebook, alguns até querendo saber quando é que vai ser o novo sorteio. Meus amigos, quando os nossos amigos oferecem material para a gente poder fazer o sorteio, a gente faz, tá? Então, o sorteio, a promoção, na verdade, né? Não um sorteio, né? É uma resposta que alguém tem que dar. Mas a gente faz. Precisamos que os amigos aí consigam outros brindes, especialmente brindes ligados ao nosso tema. Nós não vamos sortear aqui sombrinha, pneu, animais, né? Mas assim, que sejam do nosso tema tributário aqui. Vai ser um prazer receber e fazer uma promoção aqui com vocês, tá bem? Bom, então essa é a dica, que é a dica do calendário. Quem entra e quem vai ficar para depois de 2019. Por isso que eu estou focando, e o nome da coluna hoje está exatamente para janeiro de 2019, então vamos definir quem está entrando. Indústria do tabaco, a indústria automobilística que não seja autopeças e os recondicionadores de motores e as indústrias de bebidas.
alcoólicas e as não alcoólicas, tá? O Rio Grande do Sul até teve uma época que estava tentando incluir o vinho como alimento. Não conseguiu isso até hoje. Mas o vinho, por ser bebida, está incluído também no Bloco K. O Rio Grande do Sul não estava incluído por causa do Bloco K, não estava querendo, estava por outras questões tributárias que não propriamente a inclusão do vinho como alimento para não fazer o Bloco K agora. Não era isso. Tá? Só um pequeno comentário que tentou incluir o vinho como alimento, até para poder gerar benefícios fiscais, assim por diante. O vinho, eu acho que é um alimento para a alma, né? Como achavam alguns. Eu, particularmente, gosto muito de vinho, sou um apreciador. E eu e minha namorada tomamos bastante vinho, apreciamos bastante, gostamos muito. E o que acontece é que a gente vai ficando cada vez mais seletivo, né? E eu acho que vinho não é alimento propriamente, não para o corpo, mas é um alimento para o espírito, um alimento para a alma. Bem, a Alessandra entrou aqui também, a Alessandra entrou aqui com a gente também, um ótimo tema, legal, que bom que está agradando. Pessoal, outra dica, tá? Então falamos do calendário. Quem perdeu e está entrando agora, depois faz aquele esquema de reconecta e em seguida aqui já consegue assistir a primeira parte do que a gente vinha falando sobre calendário. Muito bem. A outra dica que eu vou deixar para vocês aqui, que é uma dica muito importante, já falamos em outros momentos, que é sobre os tipos de item. Tá? Os tipos de item no SPED, eles têm regulação estabelecida no próprio convênio. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Conseguimos, tá? Então, assim, ó, um dos itens que mais dá confusão é esse tal de produto em processo. E eu vou explicar esse tal de produto em processo para vocês aqui no quadro, que dá uma certa confusão. Produto em processo e produção em processo, ou produção em elaboração, ou produção em progresso. Então, gera uma certa confusão aí, tá? Para quem é da área contábil, vai entender mais tranquilamente. Quem não é, também, tá bom? Eu vou tentar ser bastante objetivo aqui. Vamos lá. No campo tributário e no campo contábil. Ok? Vamos fazer esse paralelo aqui. No campo tributário, produto em processo é aquele produto que precisa ter todas essas características. Ele precisa ser produzido por mim, então ele tem que ser produzido no estabelecimento, produzido no estabelecimento que está declarando, e ele precisa ser consumido também no próprio estabelecimento, no próprio processo de produção. Tá? Hoje, amanhã, depois e assim por diante. Então, eu tenho, no caso do tributário, o produto em processo, que a gente chama de PP, ou produto em processo. Tá? O produto em processo, ele tem duas circunstâncias que são, eu tenho que produzir ele e tenho que consumir ele nos meus processos de produção, preponderantemente. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma indústria que fabrica um automóvel. Essa indústria que fabrica o automóvel, ela fabrica, por exemplo, a porta do automóvel. A porta do automóvel, ela é fabricada numa linha de produção. E essa linha de produção estoca as portas. Então, eu fabrico porta do modelo A, do modelo C, do modelo B. Não sei se pinta, mas por hipótese pode até pintar. E coloca lá numa prateleira, coloca lá num scanner lá, que vai ficar aquela porta lá para abastecer a linha de produção. Algumas portas vão ser desviadas da linha de produção, quando ela estiver cheia, por algum critério qualquer, que vai desviar e não vai entrar na linha de produção. Ela vai ser uma porta de peça de reposição, que vai para o mercado das concessionárias. Então, esta porta aqui é um produto em processo, preponderantemente vai ser consumida no próprio processo, porque eu fabrico a porta para utilizar nos automóveis que eu monto, que eu fabrico.
E esta porta, eventualmente, uma parte da produção, não é incluída na linha de produção. Então, se eu for fazer 1.000 carros, eu vou fabricar 1.050 portas. Então, essas 50 portas a mais, o que vai acontecer? Elas vão ser desviadas da linha de produção e vão ficar como peça de reposição na indústria, num distribuidor, vai ser vendido por um varejista de autopeças. E essas portas, então, fazem uma peça de reposição. Então, este produto que eu produzi e que em algum momento ele vai entrar na minha linha de produção posterior, é tipicamente um produto em processo. Tipicamente, esse é um produto em processo. Tá? O Marcos entrou com a gente aí agora também. E o Egberto está dizendo que vai marcar outro sorteio, outra promoção, né, Egberto? Eu acho que fica melhor para a gente colocar aqui. Né? Porque sorteio a gente teria que fazer uma coisa aleatória, assim, um número qualquer e ok. Tá? Mas tudo bem. Sorteio, promoção, enfim, para nós aqui está tudo em casa. E aí o que acontece? Eu vou fazer, então, a produção das portas e vou guardar. É o mesmo caso, por exemplo, eu sempre uso em sala de aula o exemplo do liquidificador, porque eu não sei desenhar um liquidificador, então o pessoal dá gargalhada, ri, mas enfim, fica um momento divertido e a gente usa esse momento divertido para explicar esse negócio aqui. Eu vou fazer um liquidificador, então eu compro o motor, eu compro aquele negócio que gira, a hélice, aquela que faz a trituradora, né? Mas a parte plástica eu faço. Então eu vou injetar o botão, o seletor, aquele que... Né? O meu liquidificador é daquele da época de botão ainda, de botão aquele de girar. Um botão só que gira, vai para um lado, vai para o outro. Então eu sei que tem uns mais modernos, aí, digitais, tal, cheio de bababá, tal. Mas o meu é assim, é de girar no botão mesmo. E aí vou fazer a carcaça também do motor, né? Vou fazer a carcaça do motor, vou botar o rabicho que liga na tomada elétrica, vou fazer o copo, aquele que coloca de vidro ou de acrílico, vou fazer a tampa, vou fazer a tampinha, aquela que vai. Então, todas essas partes eu vou fabricar no intuito de fazer liquidificadores completos. Algumas partes e peças eu vou colocar no mercado como peça de reposição. Isso descaracteriza o produto em processo? Não, de nenhuma forma. Porque preponderantemente eu vou utilizar no meu processo produtivo. Então eu fiz 1.000 carcaças, 1.000 copos de liquidificador, como o exemplo da porta, e usei 970 para fazer. Não, 970 mais, um pouco mais, né? Porque esse negócio de liquidificador a gente acaba batendo ali, quebra, vai lá, compra outro copo e repõe, né? Então, sei lá, faço 900 liquidificadores com 1.000 copos. Os outros 100 vão como peça de reposição daqueles liquidificadores fabricados. Ok? Eu tenho um caso particular aqui, que é na hora de consumir. Esse consumo pode ser na etapa seguinte, que é o mais natural, como eu estou falando para vocês, mas também tem o caso da etapa anterior. Então, por exemplo, eu faço massa, uma massa qualquer, e essa massa ela precisa ser esticada. Então, eu faço massa e depois eu pego essa mesma massa e trago ela como um retorno de produção, ela entra de volta e vai passar mais uma vez pelo meu processo. Aí eu vou avaliar. Ela ficou na textura adequada? Não. Então, volta com essa massa, coloca novos ingredientes e ela sai de novo. Ficou? Ficou. Então agora pode seguir adiante. Aí ela vai para uma etapa seguinte. Senão, ela fica N vezes naquele processo, voltando, inclusive, às vezes, para a etapa mais lá para trás, para poder ingressar como forma de ciclo, né? Então, ela passa, volta. Essa é uma das formas. Outra, por exemplo, é quando a gente tem, é muito comum na região sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também no agronegócio do centro-oeste do país, quando a gente tem as arrozeiras que fazem arroz pré-cozido, parboilizado e assim por diante. Então, pega a casca do arroz e queima a casca do arroz para fazer a geração
matéria-prima para queimar, né? Então, ao invés de usar lenha ou gás, ou em complemento a lenha e gás, acaba utilizando a própria casca do arroz. Então, o arroz entra com casca, separa a casca do grão, a casca ela é seca, ela é tratada de uma certa forma, ela vai lá adiante até que ela vira uma casca seca. Ah, tá, agora ela pode voltar no processo e entrar como combustível lá daquela etapa inicial para fazer a queima e gerar calor, e gerar vapor e assim por diante, tá? Mas esses são casos mais específicos. O natural é eu produzir, estocar e usar não na etapa anterior, e sim na etapa seguinte do meu processo. Ok? Beleza. Então, acho que está entendido o que é o produto em processo, que muitos chamam de produto intermediário. Por quê? Porque eu fiz numa etapa e ele ainda não está pronto. Então, ele é um produto que ainda não está acabado, então eu chamo ele de produto intermediário, ou semi-acabado. Gente, produto acabado tem na literatura e na própria literatura tributária e está especificado o que é o produto acabado. É o objeto da atividade econômica do contribuinte. O produto semi-acabado não está. Não está na legislação tributária. E produto intermediário é outra coisa. Então, assim, não confundam produto em processo com produto intermediário. Não chamem assim. Por favor, digam assim, olha, o Mauro Negroni fica enlouquecido quando alguém chama produto em processo de produto intermediário. Porque produto intermediário tem outra denominação que nós vamos falar aqui, se der tempo. Né? Porque eu falo demais, me empolgo, falo demais e aí acabo não dando tempo para falar tudo que eu preciso. Mas a legislação tributária define o que é produto em processo e o que é produto intermediário. Bacana? Então vamos lá. Produto em processo, fabriquei, não comprei, não posso comprar, se comprar é matéria-prima, tá? Ou é matéria-prima ou é embalagem. Esse produto em processo, eu fabriquei e vou utilizar ele numa etapa posterior, naturalmente, preponderantemente. Pode ser utilizado numa etapa anterior também, pode, mas preponderantemente ele vai ser utilizado na minha linha de produção. Ok, meus amigos, ok? Então, isso é produto em processo. Bacana. Outra coisa, então isso é do âmbito tributário. Outra coisa completamente, olha aqui bem no meu olho aqui, outra coisa completamente diferente é o conceito contábil de produção em elaboração. Tá? Conceito de produção em elaboração é um conceito contábil. Aqui é aquilo que a gente acredita no estoque de matéria-prima, de embalagens, disso e daquilo. Quando a gente abre uma ordem de produção, segrega os materiais que o PCP já programou, o que vai fazer. Então, acredita no estoque e depois, quando elaborada a produção, eu vou debitar no estoque de volta. Então, eu acredito e debito. Tire 60 aqui. Tire 60 aqui. Acredita e debita. Certo? Debita. Pronto. Pronto nada, ficou uma porcaria. Vamos fazer de novo. Acredita e debita. Ok? Então, quando eu acreditei aqui, eu vou debitar onde? Acreditei estoque e vou debitar produção em elaboração. Logo, o que acontece? Isso aqui é o quê? É um conceito contábil. Contábil. Então, isto aqui pode estar produzindo, essas ordens de produção pode estar produzindo produto acabado, pode ser produto em processo, pode ser uma outra coisa qualquer. Por quê? Eu creditei estoque e debitei produção em elaboração. Então, eu tenho produção em elaboração? Tenho. Tem gente que chama isso aqui de produção em processo. E aí que vem a confusão. É a produção que está em andamento. O chamado de WIP nos ERPs. WIP, que é Work in Progress. Work in
para eles. Então, isto aqui é um conceito contábil, que eu creditei os estoques e ainda não sei o que é que eu vou debitar. Então, eu digo que isso é produção e elaboração. Essa produção e elaboração não quer dizer necessariamente que eu estou produzindo produto em processo. Eu já posso estar produzindo meu produto final, meu produto acabado. Entenderam? Este é um conceito muito comum, muito comum. O Eduardo Pereira entrou com a gente aí agora. É um conceito comum de haver confusão. O produto em processo com a produção e elaboração. Porque os dois têm esse sentido de que ainda está rodando, ainda está sendo feito. Só que aqui ainda está sendo feito o processo. E, portanto, na contabilidade está representado como algo que ainda não se sabe o que vai acontecer. Por exemplo, eu credito estoque de farinha, ovo, fermento, sei lá mais o que, e teoricamente vou debitar a produção e elaboração. Quando a fornada de pão estiver pronta, eu vou acredita, produção em elaboração e vou debitar estoque. Aqui podia ser, no caso do pão, estoque de matéria-prima e aqui de produto acabado. Opa, não está aparecendo lá. De produto acabado. Então, primeiro passo, acredito o estoque de matéria-prima. Debito quem? Estoque de produção e elaboração. Ou seja, produção e elaboração. Muito bem. Ah, terminou a ordem de produção. Opa, então acredita a produção e elaboração e debita o estoque. Claro, todos os ajustes de custo, rateio, tudo aquilo que precisa fazer. Os custos de produção direto e dos custos de custos gerais de produção que vão ser rateados. Pronto. Isto é produção e elaboração. Não tem nada a ver com produto em processo. Nada a ver. Pode até essa minha produção e elaboração estar fazendo produto em processo. Mas não é necessariamente produto em processo. Esse produto em processo que nós estamos falando aqui é aquele produto que eu produzo e que, olha só, nosso amigo Adilson Cordeiro está aí com a gente também. Então, é o produto em processo, é aquele produto que eu vou produzir, preciso produzir, e que será consumido por mim preponderantemente no próprio processo produtivo. Tá bem? Então, o que diz o manual do SPED, do SPED fiscal, da FD CMSPI? O produto em processo é um produto que possui as seguintes características, cumulativamente, oriundo do processo produtivo e predominantemente consumido no processo produtivo. Dentre os produtos em processo está incluído o produto resultante caracterizado como retorno de produção, aquele que eu falei antes para vocês. Um produto em processo é caracterizado como o retorno da produção quando ele é resultante de uma fase de produção e é destinado rotineira e exclusivamente a uma fase anterior da produção ao qual o mesmo foi gerado. Acontece, por exemplo, com o refino, né? Refino de petróleo. Então, passa uma vez, retorna para uma fase anterior, esfria, faz isso, faz aquilo, passa pelo processo, chegou lá, deu qualidade, não deu qualidade, deu a textura, deu isso, aquilo, não. Então, volta, faz algum tipo de processo e vai fazendo. Então, vai passar N vezes até que se chegue no produto final com a especificação final. Acontece também, às vezes, com um lingote de ferro, que tem que ir laminando várias vezes até que fique no tamanho, na especificação que precisa ser gerada. Tá? Muito bem. Então, assim, são dois casos em que dá muita confusão. A gente faz, aqui na empresa, na Decision, a gente faz muito diagnóstico de bloco K, trabalha muito com isso nas empresas, e quando a gente chega nessa parte aqui, geralmente dá confusão, tá? A Inaldi está dizendo o seguinte, que obrigado pelo esclarecimento, de nada, tinha muitas dúvidas com relação ao lançamento a ser feito. Ah, sim, eu acho que está falando aqui da questão da contabilidade, né? Muito bem.
E para encerrar, então, as nossas dicas, para encerrar são duas, bem rapidinhas, tá? A outra questão é o produto intermediário. Então, assim, eu disse para vocês, o produto intermediário, se der tempo a gente vai falar. Produto intermediário, temos mais 4 minutinhos. Produtos intermediários são aqueles produtos que, mesmo não compondo o produto final, eles são consumidos no processo produtivo. Isso é o que estabelece a legislação do ICMS, inclusive, que eu acredito que será alvo de muitas auditorias a partir do bloco K. Por quê? Tu imagina o seguinte, tu compra tinta, por exemplo, e essa tinta, ela é utilizada na linha de produção. Então, nas minhas fichas de produção, eu vou dizer, olha, cada vez que eu produzo um determinado produto, eu pinto este produto, então eu vou consumir, sei lá, 20 gramas de tinta, 50 gramas de tinta, seja lá o que for. Muito bem. Então, significa que quando eu consumir, lá na ficha técnica dizendo que eu consumo X e o meu consumo padronizado é para ser X por peça. Como eu produzir 1000 peças, teoricamente eu vou ter 1000 X consumidos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Não é isso que invalida o meu bloco K. Agora, vamos pegar o seguinte caso. Eu compro lixa. Então, a peça, antes de ser pintada, ela precisa ser lixada. A lixa vai compor o material que eu vou vender depois, ou o meu produto em processo. Imagina que eu estou fazendo móveis, né? Então, eu compro madeira, faço laminação, corto, e aí vou lixar essa peça. Ao lixar, eu estou consumindo a lixa. Mas a lixa não está sendo incorporada no meu produto. Como ela não está sendo incorporada no meu produto, ela é um insumo de produção. Concordamos, né? Porque sem a lixa eu não vou conseguir lixar e, portanto, não vou conseguir fazer o móvel que eu preciso. Então, a lixa é consumida no processo produtivo? É. Ela gera crédito de PIS, COFINS e ICMS? Na minha visão, sem dúvida. De PIS e COFINS não tem nem dúvida, é insumo de produção. Mas de PIS e de ICMS, vem aquela dúvida do governo estadual, dos governos estaduais, da Cefaz, né, da Secretaria de Fazenda. Cefaz, CEF, depende de cada estado aí, se chama de algum outro nome. Mas a Secretaria de Finanças dos estados diz assim, não, mas esse produto aqui eu não tenho como avaliar se todo o consumo dele foi na produção e se ele é necessário na produção. Pois é o caso que agora o Bloco K tende a esclarecer. Então, eu vou dizer que é um produto intermediário e que a minha produção deverá estar compatível com aquele consumo do material que não compõe, porque quando compõe já está na ordem de produção. Por exemplo, eu vou fazer liquidificador, então eu vou dizer, olha, se eu fiz 1000 liquidificadores, eu vou precisar no mínimo 1000 motores. Pode ser até um pouco mais, porque na hora de produzir, quebrou, estragou, aconteceu isso e aquilo e tudo mais. Mas vai precisar. Se eu vou fazer 1000 quilos de pão, eu vou precisar provavelmente, sei lá, 980 gramas, 980, né, grama é masculino, 980 gramas de farinha, que misturado com água, fermenta, vai me dar 1 quilo de pão. Então, ok. Este material que eu utilizo para untar as formas do pão, eu preciso dele para fazer a produção? Não há dúvida, porque senão o pão gruda na forma e acabou, né? Acabou a forma e acabou o pão. Então eu preciso a gordura que unta o pão, que unta a forma. Esse material compõe o produto final? Não, né? Ele não compõe o produto final. Ele simplesmente, aquela gordura é para não deixar o pão grudar na forma. Logo, esse produto não compõe, então ele não é matéria-prima, porque ele não compõe, eu não utilizo ele diretamente como ingrediente do meu produto. Ele é um produto intermediário, segundo a legislação do ICMS, porque mesmo não sendo incorporado no produto final, ele é um produto necessário para fazer a realização da produção. Tá? Esse é o conceito. E gera crédito de ICMS? Sim, gera crédito de ICMS. O que os estados estão, na minha percepção, estão querendo fazer? Eu quero checar se o consumo de algum material ele está compatível com a minha produção.
porque ele podia estar sendo utilizado em outras coisas. Por exemplo, eu compro cartucho de tinta para impressora e tomo crédito de ICMS sobre cartucho de tinta para impressora. Mas isso é um material de uso de consumo. Não, mas eu uso lá na impressora da produção. Tá, mas tu comprou quantos cartuchos e quanto que tu usou na produção e o mesmo cartucho, quanto que tu usou na área administrativa. Quando a gente está falando de cartucho, gente, pode ser lá um crédito muito pequenininho. Mas algumas coisas podem ser muito grandes, como, por exemplo, uma parada industrial com fábricas enormes e todo aquele material de manutenção dos equipamentos poderão, aí, claro, cada caso é um caso, poderão não ser geradores de crédito de CMS. Pelo menos não diretamente, talvez através da incorporação de bens no ativo imobilizado tomado crédito via SIAP, via crédito sobre o ativo imobilizado. Mas aí é um crédito um pouco diferente, uma velocidade, inclusive, diferente. Tá bem? Então, a ideia do bloco K é explicitar minha linha de produção de forma que os fiscos possam enxergar tanto no âmbito do custo, para avaliar o custo tributário daquele produto, então que insumos que eu utilizei, que vão gerar o custo de produção, e também para as receitas estaduais, para as secretarias de fazendas estaduais, poderem avaliar o crédito tributário sobre o ICMS de insumos sob suspeita, vamos dizer assim, da Cefaz, em que eu não tenho a comprovação de que utilizo aquele produto na linha de produção e que, portanto, seria dúbia a possibilidade de crédito. Tá bem? Então, isso é uma das coisas que o bloco K tende a esclarecer. Tá bom? Bem, meus amigos, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem. E mais uma vez aqui vou pedir para vocês compartilharem, para vocês curtirem, para vocês espalharem essa informação. É importante, tem muitas empresas que têm dúvidas. E assim, como nós estamos chegando já na marca do pênalti, né? Já estamos dentro da área, se cair é pênalti. Então, eu estou colocando assim já como algo para que vocês possam compartilhar com os colegas, que são aquelas minhas últimas dicas para quem está trabalhando para a entrada do bloco K a partir de janeiro, com entrega em fevereiro. Tá? Tem gente até que hoje, não foi hoje, não me lembro que dia foi aí, alguém me perguntou, tá, mas a de dezembro entrega em janeiro, que lá diz que é a partir de janeiro. Gente, sempre é a competência. Então, é a competência a partir de janeiro. Logo, é a de janeiro que é entregue em fevereiro, conforme os prazos de cada uma das Cefaz. Ok? Uma dica importante. Embalagem, essa até nem estava no script, mas me lembrei agora que vou fazer de cabeça. Vamos ver se eu não digo muita bobagem. Embalagem a gente compra. Embalagem a gente não fabrica. Se eu estiver fabricando embalagem, ele é produto em processo. Então, na hora de embalar meu produto acabado, meu produto final, se eu fabrico as embalagens nos quais os produtos fabricados vão ser acondicionados, aquilo que eu chamo de embalagem, tributariamente, não é embalagem. Aquilo é produto em processo. Embalagem é aquilo que eu compro, utilizo e não cabe retorno. Porque se couber retorno, se eu exigir o retorno, não é embalagem, é vasilhame. Tá? Aí eu vou ter que mobilizar e tudo mais. Como eu faço com garrafa, como eu faço com pallet, como eu faço com tambor, né? Aqueles tambor plástico de metal, aqueles tonéis, né? Que acondicionam, botijões, isso tudo é vasilhame se cabe retorno. Então a garrafa sem retorno, aquilo não é vasilhame. A garrafa sem retorno, aquela one way que eu compro, né, a long neck, por exemplo, a long neck é uma garrafa que eu não fabrico, eu compro, então ela é embalagem. Mas se eu fabricar aquela garrafa, ela vai ser produto em processo para a indústria cervejeira.
Mas se eu compro a embalagem e coloco o meu produto dentro, então aquilo não é embalagem. E ela vai e não volta, porque ela vai e não volta. Se ela não volta, ela é embalagem, porque eu não fabriquei. Se eu fabricar, é produto em processo. E se ela cabe o retorno, se coubesse o retorno da long neck, não retorna, né? Mas se for outro tipo de vasilhame que retorna, então é vasilhame, tem que estar no ativo imobilizado e não vai ser declarado como insumo da produção. Tá bem, gente? Muito obrigado pela paciência de me assistirem aqui. Muito obrigado pela audiência que só tem aumentado. A nossa coluna aqui a cada semana tem aumentado. Eu sei que todos vocês estão compartilhando, fazendo a parte de vocês, avisando para os amigos, marcando pessoas aqui. Eu vejo muita gente marcando outras pessoas para assistirem, né? Então a pessoa recebe um aviso lá pelo Facebook para assistir. Me deixa muito, muito, muito orgulhoso, muito satisfeito fazendo esse trabalho de levar um pouco de informação de qualidade para todos vocês. Claro que a gente também tem o nosso intuito comercial de que a marca Mauro Negroni, que a marca Decision IT seja uma marca mais conhecida em todos os lugares, né? Mas a gente faz isso de coração, com vontade de que essas informações cheguem ao destino. Tá? Eu não entendo exatamente porquê, mas tem gente que marca aqui com a carinha aquela feia, aquela de que está brabo. Eu não sei se está brabo com o conteúdo que eu apresento, não sei se está brabo com a obrigação ou se está brabo comigo mesmo, né? Do meu jeito de falar, do meu jeito de ser. Mas assim, gente, a gente não agrada a todo mundo. Então eu já aprendi isso aqui nesses várias colunas que a gente tem feito, que a gente não agrada a todo mundo, na vida a gente não agrada a todo mundo, então não vai ser aqui que a gente vai conseguir agradar a todos, tá? Então quem se sentir à vontade, compartilha, curte, indica o nosso nome para outras pessoas, a nossa coluna para outras pessoas, né? É isso aí, a gente tenta fazer uma corrente do bem. Vamos ver, o Jair de Oliveira tem uma pergunta aqui para a gente encerrar. Em uma empresa de comércio não equiparada à indústria, então ela não faz importação, ela não monta kit, ela não transforma, ela não troca embalagem, coisas do gênero, né? Não equiparada à indústria, se houver saída de itens do estoque para montagem de kit, depois a entrada do kit e vice-versa, precisa informar no bloco K. Bem, a formação de um kit não pode ultrapassar o limite da troca de classificação fiscal. Eu uso esse critério, tá? Isso efetivamente não está claro na legislação, mas se a gente olhar as soluções de consulta que temos, a gente percebe que o limite é a troca da NCM. Então, se eu tenho um kit, por exemplo, eu uso esse exemplo em lojas, né? Então, eu tenho um kit que é sala de jantar. Então, eu compro sala de jantar do fabricante. Então, ele já vem mesa, cadeira, a mesa já vem pronta, já vem com o tampo de vidro, por exemplo, de vidro, de mármore, de madeira, seja lá o que for, não interessa, um tampo de madeira. Então eu compro o kit da indústria e vendo o kit da indústria. Esse é o típico varejo que não modifica nada. Agora, se eu compro as cadeiras e o pé da mesa, e aquele fabricante de móveis não me manda com o tampo, e eu compro o tampo, eu não deveria juntar, porque o tampo vai ficar numa NCM de adornos de vidro e que eu não me lembro exatamente qual é a classificação fiscal, e os outros móveis vão ficar lá nos outros móveis. Então, eu tenho classificações distintas. Quando eu junto num produto só, eu estou fundindo. E aí eu estou fundindo em qual? Porque eu tenho um produto que tem uma classificação fiscal e eu estou juntando com outro. Poderia acontecer, inclusive, mas não é esse o limitante, mas eu tenho o IPI do vidro é 15 e o IPI dos móveis é 12, por exemplo. Então, e agora eu junto num só. E agora? Eu vou fazer a manutenção do crédito de 15% sobre o IPI. Ah, mas eu não tomo crédito, levo a débito, levo a custo. Ok. E se eu tiver que devolver? Eu não vou destacar lá o IPI da entrada?
Como é que eu vou devolver? Eu vou devolver como um kit ou vou devolver como um vidro? Eu vou ter que desmembrar de volta para fazer? Então, a minha recomendação é que não monte fisicamente. Pode montar fisicamente o kit. Eu ia dizer não monta fisicamente, não. Monta fisicamente o kit, mas monta no sistema também o kit como produto, mas na hora de faturar, tu vai faturar os móveis e o tampo. Então, aí, tu montou o kit lógico dentro do sistema, e aí esses caras é que podem ser faturados, de fato, ok? Então, isso é algo que pode ser feito, tá? É comum agora, por exemplo, nessa época de fim de ano, vai montar cestas de Natal. Aí, o que acontece? Eu já conheço os clientes onde a gente já deu consultoria, porque a gente chega lá e compra um kit, né? Tem um distribuidor atacadista aí muito conhecido no país, que tu vai lá, compra o kit, e aí ele bipa, a moça lá do caixa bipa o kit e sai. Espumante, não sei o que, enlatado, não sei o que, como é que é? Compota de não sei o que, azeitona, não sei das quantas, e nozes, não sei o que e tal. Então, bipa uma vez, mas aquele código é um kit, e aquele kit sai discriminado na nota fiscal de consumidor, ou no cupom fiscal, no documento fiscal, ele vai sair separado, porque ele vai ser cada um com a sua NCM, com a sua tributação de fato, conforme entrou, inclusive, porque se entrou lata de ervilha, vai sair lata de ervilha, se entrou, né, eu como varejista não posso ficar produzindo, eu não posso produzir, porque se a gente pegar lá o regulamento do IPI, ele diz qualquer transformação que resulte em apresentação, acondicionamento, uma série de coisas que a gente não dá muita bola, porque a gente acha que a gente não está transformando, mas para a legislação do IPI a gente está transformando. Então a gente se enquadraria como contribuinte de IPI, tá? Como produtor. Você vai pagar IPI ou não, porque aí tem coisa que está certa. Mas assim, imagina, eu estou pegando produtos de cesta básica, eventualmente, colocando numa cesta de Natal. A finalidade é completamente diferente, combinamos, né? Tá? Não é que eu concorde com toda essa salada da tributação brasileira, não é isso. Mas, gente, é o jogo, eu sempre digo aqui, né? É o jogo. Se nós estamos jogando xadrez e as regras são mais complicadas do que dama, a gente não pode jogar dama porque xadrez é complicado. Quem está no Brasil, infelizmente, se sujeita a isso. Tá bem, meus amigos? Valéria, quem é ótimo é tu, minha querida, tá? Qualquer hora dessas a gente vai se encontrar aí por esse Brasilzão e eu vou poder te dar um abraço pessoalmente. Uma pessoa que fica nos assistindo do começo ao fim da coluna e todas as segundas-feiras às 18h45 está aqui com a gente. É quase sempre a primeira a entrar, quando alguém não vai lá e dá uma furadinha e entra antes da Valéria, né? Então, muito obrigado a todos vocês por este carinho comigo, pela audiência de vocês e que vocês tenham uma semana muito iluminada, uma semana cheia de saúde e que vocês possam aproveitar e compartilhar este conteúdo, tá bom? Muito obrigado por todos os pensamentos positivos que vocês mandam para mim. Tenho certeza de que essa nossa comunicação aqui, ainda que eu fale muito e vocês escrevam um pouquinho aqui, ela é muito importante na minha vida e eu tenho absoluta convicção de que os nossos pensamentos positivos, de alguma forma, geram um clima bom entre a gente aqui. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e que vocês tenham uma semana maravilhosa, assim como eu acho que vai ser a minha, que já começou com um fim de semana bárbaro. Começou na sexta-feira de noite e hoje de manhã ainda eu estava em clima de fim de semana. Foi muito bacana o fim de semana e eu espero que vocês também tenham dias bárbaros como eu tive nesse último final de semana. Tá bem? Muito amor no coração, muita saúde, um beijo para todo mundo e até segunda-feira.